Bom, já está gravando já. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Já está compartilhando? Esse material aqui, que é o material que está lá no Moodle, hoje a gente vai falar sobre convergência da série de Fourier, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar no material, fiquem à vontade também, mas se quiser copiar também é uma beleza. Tem um errinho aqui, que eu não sei onde está. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou corrigir que esse na equação 1.41 aqui, que eu falo que a série de Fourier dessa função é essa, mas na verdade não está certo não, tá? Mas é só também, né? Depois eu passo para vocês certinho as correções, tá? Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu mostrar minha estante de livros aqui, fazer de conta que eu sou intelectual. Bom, hoje a gente vai falar sobre a convergência da série de Fourier, tá? Porque até então eu tenho falado da série de Fourier de uma função, e assim, qual que é a relação que existe entre uma coisa e outra? Na verdade, as duas coisas, entre aspas, são iguais, tá? A série de Fourier e a função é a mesma coisa, exceto quando a função não for contínua no ponto, tá? Então a gente vai estudar esse comportamento. Então o que acontece? Se a função for contínua, a série de Fourier da função é igual à função. Agora, se a função não for contínua no ponto, aí acontece, assim, é um caso à parte que a gente tem que considerar, mas a gente vai ver isso hoje através de alguns exemplos, tá? Esses exemplos são todos resolvidos. Igual eu falei para vocês, tem um errinho lá, que na verdade eu coloquei a série errada, mas depois eu corrijo. Bom, mas enfim, em todo caso, dá para resolver de forma simples, tá? Então vamos começar aqui, deixa eu ligar a minha mesinha aqui. Ver se está tudo certo. Aí, deixa eu filmar o gato sinistro aqui. Tá bom, hein, mano? Parece que tá meio ruim. Ah, não, agora estabilizou. Bom, pessoal, vamos considerar, na verdade, assim, eu só vou fazer alguns exemplos hoje, mas vamos considerar, por exemplo, essa função aqui, ó. Então, considera a função, vou chamar isso aqui de exemplo 1. Deixa eu ajeitar o gato aqui. Exemplo 1. Então, considera a função se você pegar f de x tem essa lei de formação. A função vale zero, no intervalo de menos π até zero, e ela vale x ao quadrado, no intervalo de zero até π, tá? Depois eu coloco o gráfico. Na verdade, assim, o gráfico dessa função, ele é... Não, deixa eu escrever aqui. Aí, a série de Fourier dessa função, eu acho que foi uma série de Fourier que eu fiz um exemplo, tá? Então, só vou escrever aqui, porque, assim, teoricamente, todo mundo já sabe calcular a série de Fourier, tá? Então, a série de Fourier de f é essa aqui, ó. Que é π ao quadrado sobre 6 mais somatório com n variando de 1 até infinito, 2 menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, cosseno de nx, mas aí que tem um termo que é muito grande, que é menos 1 elevado a n mais 1
I sobre N mais 2 sobre π N ao cubo menos 1 elevado a N menos 1 seno de x. Na verdade, aqui é seno de nx, tá? Vou botar o n de cá. É estranho escrever o n do lado direito. Bom, essa aqui é a série de Fourier da função, tá? Que é uma série em termos de seno. É claro que a gente nunca vai determinar a soma até infinito. A gente sempre vai fazer aproximações, ou seja, eu vou somar a maior quantidade possível de funções. Aí, no caso dessa função aqui, quando você pega os termos dela, vai ficar uma expressão que é um pouco grande, tá? Mas, assim, a gente não vai considerar todos os termos, né? Então, o que acontece é o seguinte, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vou mostrar o gráfico da série, tá? E o gráfico da função. Então, já está compartilhando. Ó, então, eu vou mostrar a primeira função, porque eu peguei alguns termos dessa função, tá? Deixa eu mostrar. É porque, assim, eu uso esse programinha aqui para digitar, e aí o gráfico, assim, a expressão da função, eu peguei 8 termos só. Só que em 8 termos a função ficou desse tamanho aqui. Então é uma expressão gigantesca da função. Aí eu coloquei aqui nesse programinha para poder botar gráfico. Repara que o gráfico dela, ó, ou seja, o valor da função com 8 termos é toda essa expressão aqui em cima, que é uma expressão muito grande, só com 8 termos, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho deixa eu minimizar aqui. Então, eu peguei o gráfico só com 8 termos, né? Então, ó, de vermelho eu tenho um gráfico da função, tá? Não sei se está dando para ver aqui. Vou colocar mais grosso aqui. De vermelho eu tenho um gráfico da função, né? No intervalo de menos π até π. E aqui de azul eu tenho o gráfico da série com 8 termos, tá? Repare que quanto mais termos essa função tiver, mais próxima ela vai estar, né? Ou seja, se você colocar mais termos na função, ela vai ficar cada vez mais parecida com essa função. Essa aqui é a série da função, tá? E essa aqui vai ser a minha função dada. Repara que elas meio que se sobrepõem. E quanto mais termos você colocar, mais ela vai acontecer. Então, assim, o que acontece? Quando a função for contínua num determinado ponto, né, a série e a função elas vão ter o mesmo valor. Então, se você olhar aqui próximo do zero, tanto a série que está assim, de azul, e como a função que está de vermelho, elas valem o mesmo valor, né? É claro que nos outros pontos aqui não está valendo, mas aí no caso eu teria que adicionar mais termos à minha sequência, tá? Bom, aqui o que acontece? Eu vou parar de compartilhar aqui. Então, ou seja, por exemplo, ó, a função f é contínua em x igual a zero. E f de zero, então, se você olhar para essa função aqui e calcular a função f de zero, isso aqui vai dar zero, tá? F de zero é zero, tá? Então, como a função ela é contínua, tanto a série quanto a função, elas vão coincidir nesse ponto. Então, ou seja, se na série você vir trocar x por zero, isso vai dar f de zero, tá? Aí você deve pensar assim, mas Professor, isso é... Oi, compartilhando a tela? eu parei de compartilhar. Ah, não, beleza.
Vocês estão conseguindo enxergar aí o caderninho? Não, porque para mim não está aparecendo nada. Mas Sim, tá aparecendo. clica do lado aí no... É porque, assim, são duas coisas, né? Tem a pessoa que fala... Eu acho que eu vou tentar entrar e sair de novo, porque aqui não está aparecendo só o que está falando. Você deve ter fixado a tela dele. Clica nesse grampozinho para desafixar. São dois Brunos que estão aparecendo aí. Aí você vai ter que Agora clicar no que está apareceu. falando. Ah, tá. Obrigado. Agora aqui ficou ruim, foi a minha imagem aqui. Peraí, deixa eu dar uma melhorada aqui na internet. Bom, beleza. Aí, pessoal, o que eu estava falando para vocês, ó, se você trocar a f de x pela série, essas duas coisas elas vão ser iguais, tá? Então, ou seja, o que vai acontecer? Você tem que f de zero vai ser igual a s de zero, né? É meio que óbvio a gente falar assim, porque desde lá do começo eu estou falando assim, ó, faz de conta que a função, faz de conta não, né? Suponha que a função é escrita como uma série de senos e cossenos. Então a gente já supôs que ela é igual. Mas acontece que eu vou mostrar para vocês que nem todos os pontos a série converge para o valor da função, tá? Se a função for contínua no ponto, então beleza, ela vai convergir. Aí o que vai acontecer aqui? Bom, de acordo com a nossa conta, se eu trocar dos dois lados, esse cara aqui, ó, deixa eu só escrever aqui, ó, e todo esse elemento aqui é o BN, tá? E esse termo aqui é o AN, né? Então, por exemplo, se eu fizer, eu tô aqui, o que eu escrevi, né? S de 0 é F de 0. Então, eu escrevi aqui, ó, F de 0 é S de 0. Só que F de 0, se você olhar para o gráfico da função, isso é 0. Ou para a própria definição da função. E a série de Fourier no zero, é só você vir aqui nessa série, e onde tiver x, você vai trocar por zero. Então, isso vai dar π ao quadrado sobre 6, mais somatório, com n variando de 1 até infinito, 2 vezes menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, cosseno de n vezes zero. Esse termo aqui eu chamei de bn, porque eu não preciso ficar escrevendo toda vez. Mais bn seno de n vezes zero, tá? Bom, por que eu chamei esse cara de seno? Porque assim, o seno de n vezes zero é zero. Isso aqui vai dar zero. Por isso que todo esse trabalho aqui, nesse caso não fez sentido. E o cosseno de n vezes zero é o cosseno de zero, que é 1. Né? Então, ou seja, quando eu substituo um valor, num ponto da série, eu deixo de ter uma série de funções e passo a ter uma série numérica, né? Então, eu tenho uma série de valores, né? Aí o que vai acontecer? Aí você pode, aí o que a gente vai fazer aqui é só brincar com esses termos aqui, né? Então, você tem que 0, π ao quadrado sobre 6. Aí esse 2 aqui eu vou colocar para fora da somatória, tá? Mais 2, vezes a somatória, com n variando de 1 até infinito, de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, tá? Então, aqui eu tenho uma equação que envolve uma série numérica, tá? Não sei se vocês lembram que lá em cálculo 3, bom, não lembro, eu não sei com quem vocês fizeram, mas as séries têm alguns critérios de convergência. A questão é que aqui a gente nem vai precisar aplicar esse critério de convergência, porque a série sempre vai convergir, tá? Essa série aqui dá para usar o teste da série alternada, por exemplo. Então, assim, só isolando alguns termos aqui, você pode falar o seguinte, você pode falar que π ao quadrado sobre 6, só vou passar esse cara para o outro lado, vai ficar menos 2, vezes a somatória, com n variando de 1 até infinito, que vai ficar menos 1 elevado a n sobre n. E aí, dá para desenvolver esses termos. Com n igual a 1, aqui está faltando um quadrado, né? Com n igual a 1, isso vale menos 1. Se o n for igual a 2, isso vale 1 sobre 2 ao quadrado.
Se o n for igual a 3, 1 sobre 3 ao quadrado, n igual a 4, 1 sobre 4 ao quadrado, e assim por diante, tá? Aí eu vou passar esse 2 para cá, dividindo. Então, eu tenho π ao quadrado sobre 12. E esse menos que está aqui eu vou distribuir nessa soma. Isso é 1, menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, menos 1 sobre 4 ao quadrado, e assim por diante, tá? Então, ou seja, a gente saiu da série e achou uma aproximação para π ao quadrado sobre 12. Se você quiser uma aproximação para π ao quadrado, você pode passar o 12 para cá. Então, a gente consegue... Porque, assim, basicamente o que aconteceu aqui é uma consequência de um teorema que fala que se a função for contínua, isso aqui vai acontecer. Tá? Então, assim, só foi possível fazer isso aqui porque a função é contínua no ponto. Tá? Ah, mas o que acontece se a função for descontínua, professor? O que vai acontecer? Bom, se ela for descontínua, não sei se vocês já deram uma lida lá no material. Deixa eu ver aqui se eu acho o exemplo. Eu vou mostrar o gráfico para vocês. É porque, assim, esses gráficos aqui, geralmente, eles são um pouco complicados de ser feito, porque, assim, tem umas expressões que são muito grandes. Tá? Deixa eu pensar se eu pego esse aqui. Pode ser. Eu vou compartilhar de novo a tela aqui, tá? Isso aqui, pessoal, funciona porque a função é contínua, tá? Ela é contínua no zero, então você pode trocar o zero dos dois lados, que a série numérica vai convergir para o valor da função no ponto, né? Agora, quando a gente pega uma função que não é contínua, por exemplo, eu vou pegar essa função aqui, ó, f de x, ela vale menos 1 no intervalo de menos π a 0, e ela vale 1 no intervalo de 0 até π, tá? O gráfico dessa função é assim. Aqui é fechado. Aqui é aberto. Professor, ali no intervalo ali falta o sinal de menor, né? Ah, é verdade, com o xp aqui. Ficou meio apertadinho aqui, mas deu para entender. Aqui é aberto, obrigado. E aqui... Então, assim, essa função aqui que eu escrevi, ela é descontínua no zero, tá? Ela não é contínua no zero. E aí a gente sabe que a série de Fourier dela tem um comportamento que é mais ou menos assim. Ele vai tentar se aproximar. Ela vai fazer converge para o ponto. Agora, o que vai acontecer com a série nesse ponto de descontinuidade, tá? Eu vou mostrar para vocês o gráfico e aí vocês tentam... Esse gráfico é interessante porque, assim, ele mostra bem e aí parece que é coincidência, né? Mas, na verdade, não é coincidência. Aqui esse é o gráfico, ó. De azul, eu tenho o gráfico da função e de vermelho eu tenho a série, né? E se você observar bem, nesse intervalo aqui, ó, a função ela está se aproximando bem, tá vendo? A minhoquinha aqui, digamos assim, as duas funções de vermelho e azul, elas estão próximas uma da outra. O que acontece é quando vai chegando na extremidade menos 1 aqui, ou seja, quando vai chegando no zero, a função ela dá um salto lá para cima para poder emendar. Porque qualquer soma parcial da série de Fourier é contínua, porque você está falando de senos e cossenos. E que nesse caso aqui, parece que coincidentemente está passando pelo zero, que é exatamente a metade entre menos 1 e 1. Tá? Está passando exatamente entre o zero, que é exatamente a metade entre 1 e 1. Né? Mas isso não é coincidência. O que vai acontecer é que a série sempre vai passar pela metade. E esse é um fato extraordinário. Porque se eu for pensar assim, pô, mas sempre pela metade, independente de onde esteja a descontinuidade, sim, isso vai acontecer sempre
no termo médio dessa série aqui, tá? Essa função aqui, esse programinha aqui é o programinha que eu digito o material, tá? Aí eu fiz esse gráfico aqui, essa função que está de vermelho, é essa expressão aqui, ó. Tá vendo? Eu somei 17 termos da sequência. E aí apareceu esse gráfico aqui, que está de vermelho, tá vendo? E aí outro gráfico aqui está de azul. Né? Esse aqui é o que eu uso para digitar o que está do lado direito. Né? Bom, então assim, o que a gente já vai deduzir aqui? A gente tem um teorema que fala o seguinte, ó. Tem um teorema que fala o seguinte. Deixa eu pegar uma outra folha, que esse teorema aqui, ele é mais importante, que é assim. Esse teorema aqui é um dos poucos teoremas que eu realmente nunca vi a demonstração. Eu tenho um livro aqui que... Deixa eu parar de compartilhar. Tem um livro aqui que até fala, mas ele vai falando assim, tá na página tal. Aí dá uma certa preguiça, mas eu ainda preciso ver a demonstração desse teorema, que é o seguinte. Se você tem... Suponha que você tem uma função f do intervalo aberto de menos p até p. E essa função seja seccionalmente contínua, tá? PS. Isso significa que os limites laterais são finitos, não vai nem para mais infinito nem para menos infinito, tá? São limites laterais que existem. Então tem uma função seccionalmente contínua. Na verdade, eu vou colocar assim. E aí eu vou pegar a série de Fourier, que é A0 sobre 2, mais a somatória com N. Tá um pouco ruim aí, né? Tá parando um pouco. Eu vou escrever, aí eu tiro a mão da frente que ela estabiliza. Cosseno de N e X sobre P. Então, o que acontece? Se você tiver um ponto x0 pertencente ao intervalo de menos p até p, então, quando você calcular a série no ponto x0, ou seja, você vir aqui substituir o x por x0, que é um ponto do interior aqui, você não pode simplesmente falar que isso vai dar o valor da função, que a gente viu naquele exemplo que vai dar na metade. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular o limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda. Isso aqui, pessoal, vocês não precisam se preocupar que não vai ter nenhum macete. É só você olhar para o gráfico e ver para onde ela converge, tá? Aí você vai somar com o limite de f de x quando x tende a x0 pela direita e vai dividir por 2, porque você vai fazer exatamente a média, tá? É só isso. Mas e se a função for contínua? Se a função for contínua, os limites laterais coincidem. Aí vai dar 2, aí vai dar, esse aqui vai ser f de x0, esse aqui vai ser f de x0, dividido por 2, f de x0, tá? Então, ou seja, vai dar exatamente a mesma coisa, né? Bom, vamos pegar um exemplo aqui de uma função que seja descontínua num determinado ponto, né? Eu vou considerar a função, vou fazer um exemplo aqui. Exemplo 2. Então, considera a função f de x. A função f de x é assim, ela vale 0, do intervalo de menos π menos x, do intervalo de 0 até π. Mas pode fechar aqui, tá? Então, ou seja, o gráfico dessa função é assim, ó.
aqui do intervalo de menos π até 0, a função está aqui, tá? A função está aqui. E do intervalo de 0 para frente, o gráfico vai ser assim. Aqui vale π. E aqui também vale π. Tá? Porque aqui se o x for 0, a função vale π. Né? Então essa função é descontínua aqui. Né? Aí a série de Fourier dessa função, isso aqui fica como exercício. A série de Fourier é dada por... Eu vou ter que copiar aqui, que eu não lembro. A série de Fourier é π sobre 4, mais somatório com n variando de 1 até infinito. E aqui é 1 menos ao quadrado vezes π, cosseno de nx, mais 1 sobre n, seno de nx. Tá? A série de Fourier é desse jeito aqui. Né? Aqui, quando vocês forem fazer a série de Fourier, então assim, isso é uma soma de funções. Né? Toda vez que você somar um termo aqui, o que vai acontecer é que você vai ter uma função em termos de seno e cosseno, depois ela vai subir aqui, e aí ela vai descer. Tá? Então, quando você for avaliar essa soma, no zero, vai dar exatamente a metade entre esses dois caras aqui. Porque pela esquerda a função tende a 0 e pela direita ela tende a π. Então, você vai pegar exatamente o meio termo aqui. Ora, metade entre 0 e π é π sobre 2. Né? Ou seja, S de 0 vai ser o limite de f de x, quando x tende a 0 pela esquerda, mais o limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, sobre d. E mais uma vez, pessoal, vocês não precisam ficar preocupados e falar assim, eu não lembro como é que faz para calcular limite, aí tem que fazer aquelas simplificações. Tá? São casos fáceis. Se você fizer o gráfico, você olha para cá e você não precisa nem justificar na prova. Tá? Você pode colocar assim, na prova, como eu vi que é π sobre 2, então é π sobre 2. Tá certo, tá? Não precisa ficar justificando, porque é só você olhar para cá. Então, isso aqui vai ser, esse limite aqui, quando x tende a 0, dá 0. Esse aqui dá π. E você divide por 2, isso é π sobre 2. Tá? Só isso. Vamos ver se dá para fazer mais alguma coisa com isso aqui. Né? Vamos ver se a gente consegue uma aproximação ou alguma igualdade aqui que seja interessante. Né? Bom, então o que você vai fazer? Ó? Você tem que S de 0 é π sobre 2. Só que aqui, quando você trocar o x por 0, tem que dar a mesma coisa. Né? Então, porque esse x que está aqui é o mesmo que está aqui, que é o mesmo que está aqui. Então, isso é π sobre 4, mais a somatória, n variando de 2 até infinito, menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado π. Aí que vai ficar assim, cosseno de n vezes 0, mais 1 sobre n, seno de n vezes 0. Tá? Bom, isso aqui dá 0, isso aqui dá 1, e é só a gente desenvolver. Eu vou desenvolver agora, mas assim, basicamente era só isso que era para fazer. Tá? Só para a gente poder ter mais ou menos o que vai acontecer aqui. Vou passar esse cara para cá, então vai ter π sobre 2 menos π sobre 4. Esse 1 sobre π eu vou tirar da somatória. E aqui vai ficar assim, somatório com n variando de 1 até infinito, menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Tá?
I ao quadrado, desculpa, π sobre 2 menos π sobre 4 é π sobre 4, né? Que é meia pizza menos um quarto de pizza é um quarto de pizza. Então, isso aqui vai dar π sobre 4. E esse π passa para cá multiplicando, então aqui vira π ao quadrado também. E aqui você pode desenvolver os termos. Mas repara o seguinte, ó. Quando o n for par, isso aqui vai dar zero, que vai ficar 1 menos 1. E quando o n for ímpar, isso é 2. Então a gente só vai considerar os termos ímpares, né? E esse 2 eu posso colocar em evidência. Então aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 5 ao quadrado, mais 1 sobre 7 ao quadrado, e assim por diante. Tá? Passo 2 para cá dividindo. Eu tenho aqui π ao quadrado sobre 8. É 1 mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 5 ao quadrado, mais 1 sobre 7, e assim por diante. Tá? Então a gente tem uma aproximação, ou seja, eu usei a série de Fourier e a gente consegue algumas aproximações das funções π ao quadrado. Que é nessa parte que a matéria fica assim, interessante do ponto de vista matemático, né? Do ponto de vista abstrato. Né? É claro que existem várias aplicações. Essas aplicações vocês podem fazer como parte do trabalho final, mas tem muitas coisas aí para serem feitas. Tá? Tudo bem aqui? Estou falando muito rápido hoje, né? Dúvidas? Professor, só volta um pouquinho antes de você escrever o teorema, rapidão. Volto. Agora eu tenho que achar aqui. Foi a Sofia que perguntou? Foi. Conheço a voz desde o mês passado. Tem muitos de vocês que moram em Uberaba? Ou a maioria mora em outra cidade? Eu moro próximo de Belo Horizonte. Ah, então é... Qual cidade? Contagem. Contagem. É bem pertinho. São Paulo. Henrique é de Uberaba. Araxá. A minha esposa é de Araxá, Gabriel. Eu gosto demais de Araxá. Goiânia. Araxá é... Nossa Senhora, bom demais. Não, porque assim, às vezes eu vejo alguns alunos, assim, às vezes eu ando bastante aqui na cidade, porque eu tenho 2 cachorros que gostam muito de passear. Aí, de vez em quando eu passei muito, eu vou ali no Mirante, perto da universidade. É engraçado porque eu moro aqui, em Uberaba já tem 10 anos já. Eu acho que eu estou andando muito mais agora do que antes, né? Assim, mesmo tendo carro. Eu sempre vou perto da UFTM, bate aqueles feeling, né? De ficar assim, putz, podia ter aula, né? Bom, pessoal, aí, deixa eu deixar o teorema aqui, eu vou compartilhar a tela aqui só mais uma vez. Não sei se vocês estão lendo, como é que vocês estão acompanhando a matéria aí. No material, eu falei só sobre convergência das funções num ponto do intervalo, né? Dentro do intervalo. Aí na próxima aula, eu ia até falar hoje, mas eu vi que tem tempo para poder falar na próxima aula, porque a matéria já está acabando. A gente vai ver o que acontece com a série de Fourier na extremidade, né? Ou seja, por exemplo, aqui a função tá definida de menos π até π. O que vai acontecer com ela do lado direito ou do lado esquerdo, né? Porque aí não tem como você o teorema aqui, né? Que
E aí tem que explicar. Essa questão de prolongamento periódico, basicamente o que você precisa saber é saber desenhar, né? Por exemplo, se você sabe desenhar o gráfico da função, o prolongamento periódico é só você saber desenhar o gráfico várias vezes, né? Isso aqui é tipo aquelas atividades de coordenação motora, tá? Bom, aí tem alguns exercícios aqui que eu já resolvi. É engraçado porque, olha assim, utilize o item B do exercício 1.3 para mostrar isso. Mas aí isso está escrito exatamente aqui. Na verdade, não tem nada que ser feito. Esse aqui talvez é um pouquinho mais difícil, que é 1.8. 1.19 também não tem nada demais. E 1.20 é um exercício um pouco mais chato, mas que ele vai ser muito útil quando a gente vai falando da transformada de Fourier. Tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Deixa eu falar para vocês aqui rapidamente. Se vocês quiserem anotar, eu vou passar para vocês o link aqui no chat do monitor, tá? Só que para isso eu preciso só conectar aqui no WhatsApp rapidinho. E aí eu passo para vocês. Ele chama José Arlen. Deixa eu ver se eu não estou compartilhando na tela aqui. Ó, vou colocar aqui no chat. Da segunda, das 9 ao meio-dia, horário de atendimento dele. E quinta-feira, nesse horário aqui, tá? Depois eu coloco no Moodle, fiquei de ter colocado antes, mas eu não sei onde eu coloco lá um lugar que fica melhor. Para vocês poderem ter acesso ao óleo. Também, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar e-mail para mim, tá? Ou vocês me perguntam aqui na aula, ou vocês me mandam e-mail, ou então se você tiver realmente muita dificuldade, vocês viram para mim e falam assim, professor, você poderia marcar uma videoaula para eu poder tirar uns exercícios? Eu marco sem problema, tá? Porque essa matéria não é muito fácil, né? Tudo bem, pessoal? Professor, manda como mensagem para todos lá no Moodle, que aí eu acho que fica mais fácil, que vai direto para o e-mail de todo mundo, né? Deixa eu mandar right agora. Aqui, participantes. Peraí. Selecionar todos. Enviar uma mensagem.
Pessoal, vocês estão me ouvindo aqui? Que é o... Sim. Ah, tá, vocês estão me ouvindo. Porque eu acho que o meu outro dispositivo aqui, eu fiz igual a Carol com o cara, eu tombei aqui. Vocês receberam o e-mail lá que eu mandei? Não, pessoal, então tá. Então, por hoje é só. Aí na semana que vem a gente continua aí, tá? Bom resto de semana para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda e-mail ou procura o monitor. Ah, fala, Leonardo. Entendeu? Qual a resolução? Esqueci. X ao quadrado superior de 0. Não, peraí. Eu não estou sabendo. Qual, Leonardo? Eu falei hoje na aula, π ao quadrado superior. Ah, você falou do exercício. Uma coisa que eu escrevi. O que ficou faltando? Se você puder ligar o áudio aí, que eu acho que eu não estou entendendo, não. Fala. Vou te mostrar aqui. Você fala isso aqui. Não, é só essa aqui. Acaba aqui. Tá? Isso aqui é uma igualdade. Não, não precisa voltar, não. Assim, eu só quero que você deduza essa igualdade aqui. Tá? O exercício morre aqui. É só essa aproximação. Porque, assim, não tem como você extrair essa raiz quadrada aqui. Mesmo que do lado direito esteja π sobre 2, na verdade o que a gente chegou é nessa igualdade, mas é essa igualdade mesmo que é o objetivo do exercício. Tá? Certo? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então a gente se vê na semana que vem. Qualquer dúvida, me procure ou procure o monitor, que tá tranquilo, tá? Bom resto de semana para todo mundo, gente.